Para Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o projeto Um Conto por Dia. Nós estamos lendo o livro Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Eu vou colocar uma playlist aqui na descrição do vídeo para você acompanhar na sequência esses vídeos, né? Não precisa ser na sequência, né? Mas se você se interessar pelos outros vídeos do projeto, fique à vontade para assisti-los. E hoje nós vamos ler O Moço do Saxofone. Na primeira parte do vídeo eu leio o conto na íntegra e na segunda parte eu faço algumas considerações. Espero que vocês gostem, deixem os comentários de vocês sobre este vídeo porque é bastante importante para mim. E também, se você puder, entre na plataforma do Apoia-se e participe do apoio recorrente ao canal a partir de R$1. Esse valor que eu recebo mensalmente colabora para que esse projeto do tráfico de cultura continue existindo. Muito obrigada, bora lá? O Moço do Saxofone. Eu era chofer de caminhão e ganhava uma nota alta com um cara que fazia contrabando. Até hoje não entendo direito porque fui parar na pensão da tal madame, uma polaca que quando moça fazia a vida e depois ficou velha e inventou de abrir aquele frege de moscas. Foi o que me contou o James. Um tipo que engolia giletes e foi meu companheiro de mesa nos dias em que transei por lá. Tinha os pensionistas e tinha os volantes. Uma corja que entrava e saía palitando os dentes, coisa que nunca suportei na minha frente. Teve até uma vez uma dona que mandei andar só porque no nosso primeiro encontro, depois de comer um sanduíche, enfiou o palitão entre os dentes e ficou de boca arreganhado de tal jeito que eu podia ver até o que o palito ia cavalcando. Bom, mas eu dizia que no tal frege moscas eu era volante. A comida, uma bela porcaria. E como se não bastasse ter que engolir aquelas lavagens, tinha ainda os malditos anões se enroscando nas pernas da gente. E tinha a música do saxofone. Não que eu não gostasse de música. Sempre gostei de ouvir tudo quanto é charanga no meu rádio de pilha, de noite na estrada, enquanto vou dando conta do recado. Mas aquele saxofone era mesmo de entortar qualquer um. Tocava bem. Não discuto. O que me punha doente era o jeito. Um jeito assim, triste como o diabo. Acho que nunca mais vou ouvir ninguém tocar saxofone como aquele cara tocava. O que é isso? Eu perguntei ao tipo das giletes. Era o meu primeiro dia de pensão e ainda não sabia de nada. Apontei para o teto que parecia de papelão. Tão forte chegava a música até a nossa mesa. Quem é que tá tocando? É um moço do saxofone. Mastiguei mais devagar. Já tinha ouvido antes saxofone, mas aquele da pensão eu não podia mesmo reconhecer nem aqui nem na China. E o quarto dele fica aqui em cima? James meteu uma batata inteira na boca, sacudiu a cabeça e abriu mais a boca que fumegava como um vulcão, com a batata quente lá no fundo. Soprou um bocado de tempo a fumaça antes de responder. Aqui em cima. Bom, esse camarada James trabalhava numa feira de diversões, mas como já tivesse ficado velho, queria ver se firmava num negócio de bilhetes. Esperei que ele desse cabo da batata enquanto ia enchendo meu garfo. É uma música desgraçada de triste, fui dizendo. A mulher engana ele até com o periquito, respondeu James, passando o miolo do pão no fundo do prato para aproveitar o molho. Pobre. Fico o dia inteiro trancado, ensaiando. Não desce nem para comer. Enquanto isso, a cabra se deita com tudo quanto é cristão que aparece. Deitou com você? É meio magricela pro meu gosto, mas é bonita. E novinha. Então entrei com o meu jogo, compreende? Mas já vi que não dou sorte com mulher, torcem logo o nariz quando ficam sabendo que engulo gilete, acham que ficam com medo de se cortar. Tive vontade de rir também, mas justo nesse instante o saxofone começou a tocar de um jeito abafado, sem fôlego, como uma boca querendo gritar. Mas com uma mão tapando os sons espremidos saindo por entre os dedos. Então me lembrei da moça que recolhi uma noite no meu caminhão. Saiu para ter o filho na vila, mas não aguentou e caiu ali mesmo na estrada, rolando feito bicho. Arrumei ela na carroceria e corri como louco para chegar o quanto antes, apavorado com a ideia do filho nascer no caminho e desandar a uivar que nem a mãe. No fim, para não me aporrinhar mais, ela abafava os gritos na lona, mas juro que seria melhor que abrisse a boca no mundo. Aquela coisa de sufocar os gritos já estava me endoidando. Pomba! Não desejo ao inimigo aquele quarto de hora. Parece gente pedindo socorro, eu disse enchendo meu copo de cerveja. Será que ele não tem uma música mais alegre? James encolheu o ombro.
Chifre dói. Nesse primeiro dia, fiquei sabendo ainda que o moço do saxofone tocava num bar. Voltava só de madrugada, dormia em quarto separado da mulher. Mas por quê? Perguntei, bebendo mais depressa para acabar logo e me mandar dali. A verdade é que não tinha nada com isso, nunca fui de me meter na vida de ninguém, mas era melhor ouvir o trololó do James do que o saxofone. Uma mulher como ela tem que ter seu quarto, explicou James, tirando um palito do paliteiro. E depois, vai ver, ela reclama do saxofone. E os outros não reclamam? A gente já se acostumou. Perguntei onde era o reservado e levantei-me antes que James começasse a escarafunchar os dentões que lhe restavam. Quando subi a escada de caracol, dei com um anão que vinha descendo. Um anão, pensei. Assim que saí do reservado, dei com ele no corredor, mas agora estava com uma roupa diferente. Mudou de roupa, pensei, meio espantado porque tinha sido rápido demais. E já desci a escada quando ele passou de novo na minha frente, mas já com outra roupa. Fiquei meio tonto. Mas que raio de anão é esse que muda de roupa em 2 minutos? Entendi depois. Não era um só, mas uma trempe deles. Milhões de anões louros e de cabelo repartidinho do lado. Pode me dizer de onde vem tanto anão? Perguntei a madame e ela riu. Todos artistas! Minha pensão é quase só de artistas. Fiquei vendo com que cuidado o copeiro começou a empilhar as almofadas nas cadeiras para que eles se sentassem. Comida ruim, anão e saxofone. Anão me enche e já tinha resolvido pagar e sumir quando ela apareceu. Veio por detrás, palavra que havia espaço para passar um batalhão, mas ela deu um jeito de esbarrar em mim. Licença, não precisei perguntar para saber que aquela era a mulher do moço do saxofone. Nessa altura o saxofone já tinha parado. Fiquei olhando. Era magra, sim, mas tinha as ancas redondas e um andar muito bem bolado. O vestido vermelho não podia ser mais curto. Abancou-se sozinha numa mesa e de olhos baixos começou a descascar o pão com a ponta da unha vermelha. De repente, riu e apareceu uma covinha no queixo. Pomba! Tive vontade de ir lá agarrar ela pelo queixo e saber por que estava rindo. Fiquei rindo junto. A que horas é a janta? Perguntei para a madame enquanto pagava. Vai das 7 às 9. Meus pensionistas fixos costumam comer às 8. Avisou ela, dobrando o dinheiro e olhando com o olhar acostumado para a dona de vermelho. O senhor gostou da comida? Voltei às 8 em ponto. O tal James mastigava seu bife. Na sala havia um velhote de barbicha que era professor parece que de mágica e o anão de roupa xadrez. Mas ela não tinha chegado. Animei-me um pouco quando veio um prato de pastéis. Tenho loucura por pastéis. James começou a falar então de uma briga no parque de diversões, mas eu estava de olho na porta. Vi quando ela entrou conversando baixinho com um cara de bigode ruivo. Subiram a escada como 2 gatos, pisando macio. Não demorou nada e o raio do saxofone desandou a tocar. Sim, senhor, eu disse e James pensou que estivesse falando na tal briga. O pior é que fiquei de porre. Mal pude me defender. Mordi um pastel que tinha dentro mais fumaça do que outra coisa. Examinei os outros pastéis para descobrir se havia algum com mais recheio. Toca bem esse condenado. Quer dizer que ele não vem comer nunca? James demorou para entender do que eu estava falando, fez uma careta, de certo preferiu o assunto do parque. Come no quarto. Vai ver que tem vergonha da gente, resmungou ele, tirando um palito. Fico com pena, mas às vezes me dá raiva, corno besta. Um outro já tinha acabado com a vida dela. Agora a música alcançava um agudo tão agudo que me doeu o ouvido. De novo pensei na moça ganindo de dor na carroceria, pedindo ajuda, não sei mais pra quem. Não topo isso, pomba. Isso o quê? Cruzei o talher, a música no máximo, os dois no máximo, trancados no quarto, e eu ali vendo o calhorda do James palitar os dentes. Tive ganas de atirar no teto o prato de goiabada com queijo e me mandar pra longe de toda aquela chateação. O café é fresco? Perguntei ao mulatinho que já limpava o olhado da mesa com um pano encardido com a cara dele. Feito agora. Pela cara que vi era mentira. Não é preciso, tomo na esquina. A música parou. Guardei o troco e olhei reto para a porta, porque tive o pressentimento que ela ia aparecer. E apareceu mesmo, com um arzinho de gata de telhado, o cabelo solto nas costas e o vestidinho amarelo mais curto ainda que o vermelho. O tipo de bigode passou em seguida, abotoando o paletó, cumprimentou a madame, fez ar de quem tinha muito o que fazer e foi pra rua. Sim, senhor. Sim, senhor o quê? Perguntou James. Quando ela entra no quarto com um tipo, ele começa a tocar.
Mas assim que ela aparece, ele para. Já reparou? Basta ela se enfurnar e ele já começa. James pediu outra cerveja, olhou para o teto. Mulher é o diabo. Levantei-me e quando passei junto da mesa dela, atrasei o passo. Então, ela deixou cair o guardanapo. Quando me abaixei, agradeceu de olhos baixos. Ora, não precisava se incomodar. Risquei o fósforo para acender-lhe o cigarro, senti forte seu perfume. Amanhã? Perguntei, oferecendo-lhe os fósforos. Às 7, está bem? É a porta que fica do lado da escada, à direita de quem sobe. Saí em seguida, fingindo não ver a carinha safada de um dos anões que estava ali por perto, e zarpei no meu caminhão antes que a madame viesse me perguntar se eu estava gostando da comida. No dia seguinte, cheguei às 7 em ponto. Chovia potes e tinha que viajar a noite inteira. O mulatinho já amontoava nas cadeiras as almofadas para os anões. Subi a escada sem fazer barulho, me preparando para explicar que ia ao reservado se por acaso aparecesse alguém. Mas ninguém apareceu. Na primeira porta, aquela à direita da escada, bati de leve e fui entrando. Não sei quanto tempo fiquei parado no meio do quarto. Ali estava um moço segurando o saxofone. Estava sentado numa cadeira em mangas de camisa, me olhando sem dizer uma palavra. Não parecia nem espantado, nem nada. Só me olhava. Desculpe, me enganei de quarto. Eu disse com uma voz que até hoje não sei onde fui buscar. O moço apertou o saxofone contra o peito cavado. É na porta adiante, disse ele baixinho, indicando com a cabeça. Procurei o cigarro só para fazer alguma coisa. Ai, que situação, pomba. Se pudesse, agarrava aquela dona pelo cabelo. A estúpida. Ofereci-lhe um cigarro. Está servido? Obrigado. Não posso fumar. Fui recuando as costas e de repente não aguentei. Se ele tivesse feito qualquer gesto, dito qualquer coisa, eu ainda me segurava, mas aquela bruta calma me fez perder as tramontanas. E você aceita tudo isso assim quieto? Não reage? Por que não lhe dá uma boa sova, não lhe chuta com a mala e tudo no meio da rua? Se fosse comigo, pomba, eu já tinha rachado ela no meio. Me desculpe estar me metendo, mas... Quer dizer que você não faz nada? Eu toco saxofone. Fiquei olhando primeiro para a cara dele, que parecia feita de gesso de tão branca. Depois olhei para o saxofone. Ele corria os dedos compridos pelos botões, de baixo para cima, de cima para baixo, bem devagar, esperando que eu saísse para começar a tocar. Limpou com um lenço o bocal do instrumento antes de começar com os malditos uivos. Bati a porta, então a porta do lado se abriu bem de mansinho. Cheguei a ver a mão dela segurando a maçaneta para que o vento não abrisse demais. Fiquei ainda um instante parado, sem saber mesmo o que fazer. Juro que não tomei logo a decisão, e ela esperando, e eu parado feito besta. Então, Cristo Rei, então... Foi quando começou bem devagarinho a música do saxofone. Fiquei broxa na hora. Bomba! Desci a escada aos pulos. Na rua tropecei num dos anões metido no impermeável. Desviei de outro que já vinha vindo atrás e me enfurnei no caminhão. Escuridão e chuva. Quando dei a partida, o saxofone já subia num agudo que não chegava nunca ao fim. Minha vontade de fugir era tamanha que o caminhão saiu meio desembestado, num arranco. Eu adorei esse conto. Acho que tem vários pontos que dá para se comentar sobre ele. Primeiro, né, essa questão do saxofone, que é a segunda vez que aparece nesse livro. Teve aquele outro da semana passada, apenas um saxofone, e agora vem esse saxofone de novo. Acho que é porque o sax, ele traz uma certa melancolia, vamos dizer, né? Alguma coisa mais chorosa, mais triste, talvez, né? Alguma coisa mais nostálgica. Então, acho que não é à toa que se escolhe esse instrumento, né? Representar, o cara podia estar tocando guitarra, piano, não, é um saxofone. E também o saxofone, se a gente for pensar no formato dele, né? Ele é um corpo, né? Além dele chorar, ele é como se fosse um corpo que você tocasse ele inteiro, né? Para poder tocá-lo. Enfim, acho que todo instrumento é assim. Mas é que me veio a imagem, talvez, de um corpo de uma mulher. Talvez um violão representasse melhor isso, mas enfim. Foram as coisas que foram me vindo na cabeça. E esse cara, que ele é o caminhoneiro, né? Que narra a história. A construção desse personagem é muito interessante. Primeiro chama a atenção dele que
é uma música muito triste que o cara toca, depois ele começa a ficar encanado porque que o cara toca saxofone e ele começa a ficar curioso por esse cara. E é impressionante o quanto que ele se incomoda com essa história. Por que que essa história incomoda tanto ele, da mulher dormir contra os caras e o cara tocar o saxofone? Ele logo de cara já associa que o cara toca porque ele tá, tipo, chorando por conta da mulher. E depois que eu terminei de ler o conto, eu fiquei pensando assim, por que é isso, né? Por que seria essa a motivação dele tocar o saxofone? E se esse cara do saxofone e essa moça que dorme com os outros caras não tem um acordo, sabe? Eles são uma dupla. Quando ele acaba entrando no quarto errado sem querer no final, ele fala assim, pomba, você não faz nada, né? Você não... Se fosse eu, já tinha dado uns esculachos e tudo mais, já tinha metido porrada nela. E ele fala, mas eu toco saxofone, então me parece que é mais uma parceria, né? Um relacionamento mais aberto do que propriamente o cara ser corno, né? Ser chifrudo. E aí vem uma outra coisa, né? Que é como esses caras, esse caminhoneiro e o James, que tá lá, o engolidor de giletes, tá conversando ali, o quanto que se preza pela honra masculina, né? Ficam comentando de uma possível traição dessa mulher, de um possível adultério, que ela sai com todo mundo, como que defendendo essa honra, né, masculina, essa broderagem masculina e diminuindo a figura da mulher, né? Eles o tempo todo falam que se fosse com eles não deixariam barato, né? Bateria na mulher, isso e aquilo. Então, me chama muita atenção essa questão, né? E eu acho muito legal como a Lígia consegue narrar esse conto através desse caminhoneiro, né, pelo olhar masculino, porque eu acho que é exatamente assim que o universo masculino age, né, quando eles precisam de alguma maneira se defender, já é um ambiente natural, né, a broderagem masculina, um querendo defender o outro e tudo mais. E, no entanto, ao mesmo tempo, existe uma grande hipocrisia, né, o cara tá todo preocupadão com a história, que o cara deve ser corno e tudo mais, mas, no entanto, ele vai lá e quer dormir com a mulher, né? Então, existe uma hipocrisia ali, ele quer se aproveitar. Mas ele quer se aproveitar enquanto ele não conhece o moço do saxofone. Depois que ele dá de cara com o cara e aquele cara toma uma forma, toma um rosto, aí ele desiste, né? Ele até brocha, ele não consegue mais. Eu acho essa imagem muito boa. E uma coisa muito divertida nesse conto são esses elementos fantásticos, né, que aparecem, os anões que vão aparecendo, aquela cena que é meio assim, eu tô ficando maluco, aparece um anão, aparece outro anão, cada hora um anão com uma roupa, e depois ela fala que a dona da pensão lá, né, daquele lugar, fala que são artistas e são os anões. E eu acho maravilhosa essa figura, eu sempre fico encasquetada como que ela tem essa fissura, né, a Lígia Fagundes Telles, por anões, né, figuras muito específicas, né. E eu gostei muito de toda a ambientação desse conto, sabe, como, mais uma vez, como ele vai narrando esse lugar, de repente, quando a gente menos espera, eu já tenho toda essa pensão, esse restaurante, esse lugar na minha cabeça formatado, sim, sabe? Como ela descreve esse lugar, eu consigo perceber até o cheiro do ambiente, cada detalhe que ela traz, que traz uma informação desses personagens, o negócio do palitar os dentes, a cerveja, a fumaça que sai da boca enquanto come o pastel, enquanto mastiga. E são imagens que vão aparecendo que ajudam a construir todo esse universo que ela cria e que a gente é engajado muito facilmente para entrar nessa história, né? Então é muito fascinante tudo isso e eu adorei. Por enquanto esse aqui é um dos meus contos preferidos do livro, né? Vamos ver os próximos. Bem, acho que é isso por hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo para você e até mais. Tchau!